Os corredores da escola pareciam respirar sozinhos naquele começo de manhã. Paredes de concreto frio, tinta desgastada, barulhos metálicos de cadeiras arrastando. Crianças e adolescentes andavam em grupos, rindo, cochichando, tropeçando na própria pressa. Mas quando ele passava, o silêncio se instalava. Diego, cabelos escuros, olhar sempre abaixado, passos pesados. Nenhum professor o chamava pelo nome com afeto. Nenhum aluno ousava puxar conversa. Ele era o caso difícil, o que dava trabalho, o que ninguém queria na sala. «Evita cruzar o olhar com ele, tá?» sussurrava uma menina para outra. «É perigoso. Parece que tá sempre tramando alguma coisa», dizia um zelador com tom de aviso. «Mais um bilhete por indisciplina? De novo esse menino». Diego não reagia, nem sorria nem rebatia. Apenas seguia com sua mochila surrada, o uniforme sempre desalinhado e o ar de quem não pertence. Mas o que ninguém percebia é que por trás da imagem de menino problema existia algo muito maior, uma dor escondida, um segredo que ele tentava proteger a todo custo e que um dia escaparia pelas linhas de um simples caderno. E é aqui que entra ela, Ana Lúcia. Professora de língua portuguesa, 54 anos, cabelos presos num coque firme, voz mansa e olhar atento. Não era de fazer alarde, mas sua presença se fazia notar. Já havia visto de tudo em 30 anos de sala de aula. Mas havia algo naquele garoto que a incomodava profundamente. Ele não é só isso que mostram. Tem algo ali dentro, eu sei, pensava, observando de longe a postura sempre rígida do aluno na última carteira da sala. E foi justamente esse instinto, essa inquietação, que a fez agir. Quando todos preferiam manter distância, ela decidiu se aproximar, mas ela não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. O que Diego escondia era mais que um comportamento estranho. Era um grito silencioso, uma ferida aberta, algo tão intenso que poderia explicar tudo. Cada surto, cada silêncio, cada olhar sem vida. E quando a verdade veio à tona, nada mais foi como antes. Agora me diz, você já conheceu alguém assim? Que parecia frio, distante, mas no fundo só estava pedindo ajuda? Compartilha com a gente nos comentários. Sua história pode tocar outras pessoas. Se essa narrativa já te fez pensar, respira fundo. O que vem a seguir vai te surpreender ainda mais. A aula de português começava como qualquer outra. Ana Lúcia escrevia no quadro com sua letra firme e pausada, tentando manter a atenção da turma em uma proposta simples. Redação livre com o tema «Quem eu seria se pudesse escolher?». A maioria dos alunos suspirava, trocava olhares, alguns já começavam a escrever de forma despretensiosa. Diego, como sempre, permaneceu calado, olhar fixo na folha em branco, a caneta entre os dedos, sem se mover. Ana percebeu. «Diego, tudo bem por aí?» perguntou com suavidade do outro lado da sala. Ele não respondeu, só levantou os olhos por um segundo, frios, depois desviou. A aula seguiu. Quando o sinal tocou, os alunos saíram rapidamente. Foi aí que Ana notou uma mochila aberta, esquecida sobre a carteira dele. Ela se aproximou com a intenção de apenas guardá-la na sala dos achados, mas algo lhe chamou a atenção. Havia um caderno velho, espiral torto, com a capa rasgada no canto. Diferente dos demais, não era caderno da escola, era pessoal. E estava parcialmente escondido sob a blusa de frio amarrotada. Por instinto e preocupação, ela folheou. A primeira página já era diferente. Se alguém está lendo isso, não me julgue. Eu escrevo para não explodir. Ana sentiu um arrepio leve na espinha. Folheou mais. E ali estavam páginas e mais páginas de textos escritos à mão, sem regras de ortografia, sem pontuação correta, mas com uma força emocional que a fez parar de respirar por um instante. Na escola, ninguém me vê. Em casa, todo mundo me vê demais. Não tem lugar onde eu exista. Se eu pudesse, seria o silêncio, pelo menos ele não apanha. Falam que eu sou grosso, mas ninguém pergunta como foi minha noite. Ela não sabia se chorava ou gritava. Foram mais de 20 páginas escritas como um diário,
mas com a intensidade de alguém que estava à beira do colapso. Relatos de brigas em casa, de portas trancadas, de vozes que gritavam seu nome como se fosse ofensa. E no meio de tudo, uma frase sublinhada 3 vezes. Ninguém nunca quis saber o que eu penso, até hoje. Ana fechou o caderno devagar. Seus olhos estavam marejados, mas firmes. Aquilo não era só um desabafo. Era um pedido de socorro, escondido entre linhas tortas e dores mal costuradas. Ela olhou em volta. A sala vazia, o corredor ecoando vozes de outras turmas. E naquele instante, tomou uma decisão que mudaria o curso daquela história. Ela iria ouvir Diego, mesmo que ninguém mais quisesse. Mesmo que isso significasse ir contra a escola, os protocolos, os sussurros de outros professores. Ela não sabia exatamente como, mas não iria permitir que aquela dor passasse despercebida. Você já teve um professor ou professora que te enxergou de verdade, que viu em você algo que ninguém mais via? Comenta aqui. Sua lembrança pode inspirar outras pessoas, porque às vezes é numa folha rabiscada que mora uma alma inteira tentando gritar em silêncio. E no próximo capítulo, você vai ver como a professora Ana decidiu enfrentar todos os limites para alcançar aquele menino. Mas nem ela imaginava o que encontraria pelo caminho. Na manhã seguinte, Ana Lúcia chegou mais cedo à escola. O caderno de Diego estava guardado com cuidado dentro de sua bolsa, envolto por um pano leve, como se fosse algo frágil. E era. Ali estavam pedaços de um menino que ninguém conhecia, e que poucos pareciam querer conhecer. Antes de ir à sala, passou direto para a coordenação. Sentia que precisava compartilhar o que descobriu. Talvez, com o apoio da equipe pedagógica, pudessem encontrar um caminho. É sobre o aluno Diego, começou em tom contido. Encontrei um caderno com anotações muito delicadas. Acredito que ele esteja vivendo algo grave em casa. A coordenadora suspirou, já fechando a pasta que organizava. Ana, com todo respeito, já tentamos de tudo com esse menino. A mãe dele não comparece às reuniões, o pai é ausente, e ele só cria confusão. Já pensou se abrirmos um precedente emocional para cada caso difícil que aparece por aqui? Nosso papel é pedagógico, não assistencialista. Ana tentou argumentar, mas percebeu o olhar de impaciência. Vamos focar no que está no nosso alcance, certo? Saindo dali, um peso se abateu sobre seus ombros. Não era só sobre Diego. Era sobre a frieza de um sistema que prefere ignorar o invisível a encarar a dor de frente. Mas ela não desistiu. Durante a aula, Ana se aproximou com delicadeza. Esperou o momento em que a turma estava ocupada com uma atividade silenciosa e parou ao lado da carteira de Diego. Está com tempo depois da aula? Queria conversar contigo, só nós dois. Ele a olhou sem expressão, depois desviou o olhar. Se for para falar que eu atrapalho a turma, pode guardar o sermão. Não é sermão, é conversa. E você escolhe se quer ou não. Ele ficou em silêncio, mas ao final da aula não saiu com os outros. Ficou ali, sentado, esperando. Ana fechou a porta com calma, sentou na carteira da frente e colocou o caderno sobre a mesa. Ele arregalou os olhos por um segundo. Não de raiva, de medo. Eu li, e não foi por invasão, foi por preocupação. Diego, ninguém deveria carregar isso sozinho. Ele cruzou os braços. Tentava manter a pose, mas os olhos já estavam úmidos. Não chorou. Não respondeu, mas ficou ali. E isso já era muito. Eu não quero que você se abra se não quiser. Mas eu quero que saiba, eu estou aqui. E se você permitir, podemos buscar ajuda. Não para te consertar porque você não é quebrado, mas para te acolher, para você respirar. Houve uma pausa longa, um silêncio denso, e então ele murmurou. A senhora é a primeira pessoa que diz isso para mim, desde... sempre. Ana não segurou. As lágrimas vieram, contidas, firmes, mas vieram. Naquele instante, entre duas carteiras, uma ponte foi construída. E talvez, só talvez, ela fosse forte o suficiente para levá-lo até o outro lado. Você acredita no poder de um adulto que escuta, que não julga, que simplesmente permanece? Escreve aqui nos comentários. Eu acredito. Vamos espalhar essa corrente de empatia. No próximo capítulo,
Ana decide agir por conta própria. Vai até a casa de Diego. E o que encontra lá é mais grave do que ela imaginava. Era sábado à tarde, quando Ana Lúcia desceu do ônibus no bairro Jardim Esperança. Um nome poético demais para a realidade que encontrou. Ruas esburacadas, muros pichados, crianças jogando bola descalças na poeira. Ela segurava um envelope com documentos de apoio escolar, como justificativa para a visita, caso alguém questionasse. O endereço de Diego ficava no fim da rua de terra, quase na beira de um barranco. Uma casa simples, feita de alvenaria exposta, com o portão enferrujado pendendo de um lado. Havia roupas estendidas no arame e um silêncio pesado no ar. Ela respirou fundo. Bateu palmas com cuidado. Esperou. Foi atendida por uma mulher de aparência cansada, cabelos presos com presilhas improvisadas e um olhar que misturava desconfiança com desgaste. Pois não? Boa tarde. Sou a professora de português do Diego. Desculpe aparecer sem avisar, mas me preocupei com ele. Queria conversar, se não for incomodar. A mulher olhou de cima a baixo desconfiada, mas acabou abrindo o portão. Ele está aí no quarto. Se quiser falar com ele, pode entrar. Mas, já aviso logo, não espere que ele melhore. Esse menino nasceu errado. A frase cortou Ana como uma lâmina fina e gelada. Entrou na casa. As paredes descascadas revelavam marcas de umidade, o cheiro de cigarro impregnado nos móveis. A TV ligada num volume alto, como se quisesse preencher todos os silêncios. Bateu levemente na porta entreaberta do quarto. Diego! Ele se virou surpreso. Estava sentado no chão, desenhando. Rapidamente tentou esconder o que fazia, mas Ana viu. Era um retrato, um autorretrato. Triste, mas incrivelmente detalhado. Eu precisava ver com meus próprios olhos, disse ela se ajoelhando para ficar na altura dele. E agora que estou aqui, queria te ouvir. Ele hesitou. Depois, apontou para a parede, onde havia várias folhas coladas com fita adesiva. Poemas, frases, trechos de músicas e até pequenos contos, todos escritos à mão. Ana ficou em silêncio, lendo. Queria ser pedra, não por ser forte, mas por não sentir. Meu nome é grito, mas ninguém escuta. Não sou bravo, estou só cansado de ser ferido. Então ele falou, baixo sem encará-la. Minha mãe diz que sou um peso. Meu pai só aparece para gritar. Já fui expulso de 2 escolas. Eu sei que vão desistir de mim aqui também. Só não fui ainda, porque a senhora me viu. Ana sentiu os olhos arderem. Você não é um peso, é um menino. Um menino que carrega dores demais para alguém da sua idade. Mas você ainda pode escolher quem quer ser. E eu estou disposta a caminhar com você. Diego abaixou a cabeça envergonhado. Pela primeira vez, alguém entrava no seu quarto e não via bagunça. Via talento, via dor e via valor. Ana se despediu com um leve toque no ombro dele. Ao sair, encarou a mãe na sala. Seu filho é talentoso. Ele precisa de apoio, não de silêncio. A mulher deu de ombros, mas pela primeira vez ficou sem palavras. No portão, Ana respirou fundo. Sabia que a batalha estava apenas começando. Mas também sabia que tinha encontrado algo raro. Um aluno com alma de artista, sufocado pela dureza do mundo. Se essa cena tocou seu coração, escreve aqui nos comentários. Ele só precisava ser visto. Vamos mostrar que ainda existe esperança, ainda existe empatia, ainda existe gente que acredita. E no próximo capítulo, você vai ver como Diego encontrou forças para se transformar e como a escola inteira, antes tão cega, foi obrigada a enxergar. O retorno de Ana à escola na segunda-feira teve outro peso. Ela trazia consigo não só a certeza de que Diego era muito mais do que aparentava, mas também um propósito. Ele precisava ser reconhecido. Não como o aluno problema, mas como alguém que merecia recomeçar. No primeiro horário, sem esperar aval da coordenação, Ana reuniu sua turma com um pedido inusitado. Hoje quero que a atividade seja diferente. Cada um vai escrever uma carta, anônima ou assinada, dizendo o que gostaria de ter escutado na escola quando mais precisou. Os alunos se entreolharam surpresos, mas aos poucos
começaram a escrever. Emoções transbordaram nas folhas. Cartas sinceras, cheias de desejos não ditos, dores antigas e sonhos esquecidos. Ao final da aula, Ana recolheu todas e levou consigo. Mais tarde, entregou o envelope completo a Diego. Ele leu cada carta em silêncio, página por página. Seus olhos marejavam, mas ele não dizia nada. Até que, com voz baixa, murmurou: "Eles também sentem." E ali a ficha caiu. Ele não estava tão sozinho quanto imaginava. Nas semanas seguintes, Diego passou a entregar pequenos textos à professora. Redações, pensamentos, versos. Ana, com sensibilidade, sugeriu à coordenação que ele participasse da feira literária da escola, representando a turma com um texto autoral. A resposta? Um riso debochado da vice-diretora. Ele, o menino que ninguém controla, vai nos envergonhar. Mas Ana insistiu, com firmeza, e então chegou o dia da feira. A quadra foi preparada com mesas decoradas, painéis com poesias e apresentações dos alunos. Quando chamaram Diego ao microfone, o burburinho tomou conta. Muitos esperavam deboche, outros, caos. Mas quando ele subiu ao palco, segurando o papel com as duas mãos trêmulas, tudo silenciou. Ele respirou fundo e leu: "Meu nome é Diego, mas eu também sou silêncio. Por muito tempo fui o que os outros diziam que eu era. Grosseiro, perigoso, imprestável. Mas ninguém perguntou, por quê? Hoje eu escrevo para quem, como eu, nunca teve quem escutasse. Porque quando alguém acredita em você, tudo muda. Até a sua voz." A quadra, que antes o evitava, explodiu em aplausos. Alguns colegas se levantaram, emocionados. Outros, discretamente, choravam. A coordenadora, que duvidara dele, engoliu o próprio orgulho. Pela primeira vez, Diego foi aplaudido. Não por medo, mas por respeito. Ana Lúcia, no fundo da quadra, observava com olhos marejados e sorriso sereno. Sabia que aquele momento não apagava os traumas, mas era um recomeço, um novo capítulo, e talvez o mais importante deles. Você acredita no poder de uma história como essa? Então, comente aqui. Quando alguém acredita, tudo muda. Sua mensagem pode inspirar milhares de pessoas que só precisam ser vistas. Se essa história te tocou, se inscreva no canal agora. Aqui, cada história é feita com o coração. E lembre-se, o próximo vídeo recomendado pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Clique agora e continue essa jornada com a gente.